Hoje a gente vai falar um pouco sobre as doenças relacionadas à questão do saneamento ambiental inadequado, né? Na aula passada a gente viu os principais vetores e hoje a gente vai conhecer algumas doenças, agentes etiológicos, ou seja, o que causa a doença, tá? Além de reforçar aí quem são os vetores dessa doença, tá? Então, eu começo com vocês, né, só para a gente relembrar. O que é uma doença relacionada ao saneamento ambiental inadequado? Normalmente, a gente diz que essas DRSAs são aquelas que estão associadas a um abastecimento precário de água, ou seja, quantidade e qualidade de água deficientes, né, ou oferece pouca água ou uma água de má qualidade. Tratamento inadequado do esgoto sanitário. Normalmente esse tratamento inadequado é a falta do tratamento, né? Não existe a coleta, tampouco o tratamento. A contaminação por resíduos sólidos, locais onde há acúmulo de lixo, né, de resíduos, pode haver a proliferação de vetores e, consequentemente, a disseminação dessas doenças. E a questão das condições precárias de moradia, né? Em condições precárias de moradia, a gente vai entender tanto a questão de residências como as que são construções que não são de alvenaria, construções de taipa, que favorecem a proliferação de vetores, como também a questão de ausência de instalações hidrossanitárias, ausência, né, de... Já está contemplado nas hidrossanitárias, mas, por exemplo, água encanada, tudo isso faz parte das condições precárias de moradia, tá? Esse material ele está bem extenso, então algumas partes eu não vou me detalhar. O material vai estar postado lá, o PDF, vocês dão uma olhadinha se vocês quiserem se aprofundar, porque não estão todas as doenças, né? Logicamente que a gente não tinha como falar de todas as doenças, mas tem algumas, assim, que eu considerei que seria importante a gente ter conhecimento. Porém, tem muitos detalhes da questão das formas de contaminação, do ciclo de vida dos agentes etiológicos, e aí eu vou tentar não demorar muito nesses aspectos, que é para a gente contemplar aí num tempo menor, tá? Então, antes de tudo, a gente precisa saber, né, o que é um parasita, né? Um parásito é todo e qualquer ser vivo que provoca doença nos seres humanos. Então, ele está parasitando os seres humanos, né? Então, a gente tem aí vírus, bactérias, fungos, protozoários, os helmintos, tá? E até mesmo alguns artrópodes, né? Que podem aí provocar doenças. E aí, o que é um protozoário? O protozoário, ele é um organismo unicelular, né? Ou seja, formado por uma única célula. E aí, como representantes dos protozoários, a gente tem aí as amebas, né? Que vocês acho que já devem ter visto lá em biologia, ela tem algumas características, ela se alimenta formando essa bolsinha aqui e suga o alimento, né? Temos aí os tripanossomas, né? O nome é tripanossoma porque ele é uma tripinha mesmo, né? Aqui no meio das outras células, tá? As leishmanias, plasmódio, toxoplasma, então são exemplos de protozoários. E esses protozoários, eles, né? A partir do momento que eles estão no nosso corpo, eles causam diversas doenças, tá certo? Helmintos. Os helmintos também são organismos causadores de doenças, só que eles não são mais unicelulares, né? Eles são organismos mais complexos, pluricelulares, que têm aparelho digestivo, aparelho reprodutivo e é aquele que a gente chama, né, a verminose, né? Quem nunca, né? Esse menino tá com lombriga ou esse menino tá com uma solitária, tá? Então a gente tem aí como representante dos helmintos xistosomas, né? Uma xistosoma fêmea e um xistosoma macho, a gente vai ver eles bem bonitinhos ali. Astênias, né? Famosa solitária, tá? Lombrigas, quem nunca, né? Quem nunca viu uma infestação de lombriga, nem que seja num cachorro, parece miojo, viu? E o ancilóstomo, né? Que causa aí ancilostomias. Esse aqui é bem sinistro, né? Esse dentinho aí, ó, ele se agarra mesmo, tá? Na parede do duodeno lá, fica lá, bota esse dente lá e começa a sugar nosso sangue. Por isso que quem tem ancilostomias normalmente tem anemia, tá certo?
E aí os artrópodes, né, que também são animais que causam doenças, aí entre os insetos e os carrapatos, que a gente já falou bastante sobre os vetores, né? Lembrando que na maioria das vezes os artrópodes eles são vetores, tá? Os insetos e os carrapatos, eles carregam dentro deles, né, no seu organismo, protozoários, né, alguns parasitas, e eles transmitem para a gente. Então, não é necessariamente o artrópode, né? Ele é o transmissor, ele é o vetor, mas o que causa a doença normalmente é o agente etiológico que está lá dentro desse artrópode. Então, também são organismos pluricelulares, com patas articuladas, aparelho digestivo, reprodutor, sistema circulatório. Aí os mosquitos, barbeiros, piolhos, sarna, carrapato, aranha, escorpião, como a gente viu na aula sobre vetores, né? E aí, falando um pouco, né, vamos começar a falar de algumas doenças. Amebíase. A amebíase é uma doença extremamente, né, tem tudo a ver com saneamento, com a questão de abastecimento de água, tá certo? Porque quando a gente ingere água contaminada com ameba, a gente pode desenvolver a amebíase. Então, o agente etiológico, ou seja, o parasita aí, né, que causa, é a entamoeba histolítica. É a única espécie de ameba patogênica. Existem outras espécies de ameba que não causam doenças, né? Os profissionais de saúde, eles costumam dizer amebas do bem. Né? Não é que elas sejam do bem, mas é porque elas não fazem mal aos seres humanos, tá? Então, só essa espécie aqui é que vai causar as doenças. Aí tem alguns detalhes sobre formas ativas, né? E aí, eu não vou entrar nesses detalhes, vocês vão ver que ao longo dos slides, todos falam um pouco sobre formas ativas, sobre forma mastígota, promastígota, então isso aí a gente vai passar, né? Vamos nos concentrar na doença, nos sintomas, tá certo? Então, as amebas, elas vão para o intestino grosso, né? E por conta disso, a gente vai ter aí, né, como sintoma da amebíase, aquela famosa, né, dor abdominal, colite não disentérica, é aquela que não dá diarreia, né, não disentérica. Mas também a gente pode ter a colite disentérica, que justamente, né, a amebíase, ela é uma diarreia mucossanguinolenta. Então, se vocês conhecem alguém, né, que tá com aquela diarreia sem motivo, que causa muitas dores no abdômen, no baixo ventre, tinha até uma figurinha mostrando o nosso sistema digestivo, mas eu tirei. Mas aí tem a parte do baixo ventre, né, no pé da barriga, aquela dor doída mesmo. Então, pode ser um indicativo de amebíase, tá? Essas amebas, elas podem migrar para o fígado. Lembra que a gente, ela vive lá no intestino grosso, mas em algum momento ela pode ir para o fígado, até mesmo o pulmão ou cérebro, tá? Formando aí algumas úlceras. Como é que se faz o diagnóstico, né? Principalmente todos os aumentos, tá? E esses transtornos, tudo que vive no intestino grosso, né? A gente faz o diagnóstico através de exame de fezes. Então, né? Todo mundo sabe, tem que se arrumar para ir fazer o exame de fezes, levar o potinho, né? Isso. Então, no exame de fezes é analisado ali o material fecal e é identificado, né, microscopicamente, a presença ou de ovos de helmintos, de larvas de helmintos e, no caso da ameba, né, do próprio do parasita, tá? Então, diagnóstico através do exame de fezes. E durante o período assintomático, a eliminação de cistos juntos com as fezes. Então, o cisto é antes dela virar ameba de verdade, né? Ela ainda não é ameba, ela ainda vai ser, ela ainda está em fase de crescimento. Então, se fizer o exame de fezes, detectar cisto de ameba, está no período assintomático. Se detectar trofozoítos, é porque já está no período sintomático. Isso aqui é só para o patologista ele saber o que é que vai procurar lá no exame, tá? E esses cistos aqui, né, principalmente nesse período assintomático, é o que é o mais grave, porque em locais sem saneamento, a partir do momento que essas fezes elas são eliminadas no ambiente com a presença de cistos, elas contaminam a água, tá? Então, esses cistos aqui é que contaminam a água. Se encontra em todo lugar,
né, a amebíase, e a fonte de infecção principal são os seres humanos assintomáticos. Então, de novo, né, por que os assintomáticos? Porque os assintomáticos liberam aí cistos nas fezes, e os cistos é que contaminam a água, tá? Ou o alimento, né? E aí, como é que é o veículo de transmissão, né? Então, o veículo de transmissão seria o vetor, tá certo? Então, veículo de transmissão, ingestão de água e de alimentos contaminados, tá? Com os cistos. Mão suja, né? Aquela famosa, né? Tá assintomático. O grande problema da amebíase é a questão da reinfecção. É muito difícil de tratar, porque normalmente a própria pessoa se reinfecta, tá? Então, mão suja, sujou, não lavou direito, num local que estava contaminado com ameba. As moscas, lembra que mosca é vetor mecânico, né? A mosca pousou lá num cocô de alguém, né? Que estava lá no relento, que tinha aí cistos de ameba, pegou lá naquelas patinhas cabeludas dela, né? Linda, que a gente hashtag coraçãozinho, né? E aí pousou no nosso alimento, né? E aí contaminou com ameba, tá? A gente vai, come e pode vir a desenvolver a amebíase. Via de penetração, como ela entra no nosso organismo? Pela boca, né? Ou seja, pela ingestão aqui de água, alimento contaminado, ou se alguém chupar dedo também, né? Vai chupar dedo, então não chupem dedo que é nojento, né? Vai que sua mão tá lá com as amebinhas que você não tá vendo, né? Aquelas agarradinhas na unha, você vai chupar dedo, beleza? Eu sei que eu tô falando um pouco rápido, mas vocês botam aí no slow motion. Eu vou tentar falar um pouco mais devagar. Giardíase, né? A giardia também é outro parasita aí. O agente etiológico, o nome científico do bicho que causa a doença é Giardia lamblia, tá? Diferentemente da ameba, ela vive aonde, jovens? Intestino delgado, tá? No duodeno. E aí, a gente também encontra cistos nas fezes, tá certo? E o sintoma, ó, lá na amebíase, a dor era no baixo ventre, porque ela tá no intestino grosso. Giardíase tá lá no duodeno e no intestino delgado, a dor é na porção mais alta e direita do abdômen. A pessoa com giardia, ela tende a perder peso, perde o apetite, perde o sono, né? Que a pessoa com esse monte de sintoma tem que perder o sono mesmo, né? E a diarreia, ela é esverdeada, é diferente, né? O sintoma é diferente do da amebíase, tá? O diagnóstico também é feito através do exame de fezes, né? Presença de cistos nas fezes. Também tem uma distribuição mundial, todo lugar do mundo tem giardíase. A fonte de infecção principal são os seres humanos assintomáticos, né? Aqueles que estão lá eliminando os cistos junto com as fezes e contaminando as águas. E, assim como na amebíase, também é a transmissão através de água e alimentos contaminados, mãos sujas e moscas. E se penetra, né? A giardia penetra no nosso organismo pela boca, né? Através da ingestão aí de água e alimentos contaminados principalmente, tá? Leishmaniose. Leishmaniose, gente, é uma doença que ela é bem desagradável, né? Vocês podem ver aí pelas imagens, pelas fotos, né? Que é uma doença bem desagradável. Então, a gente tem duas formas de leishmaniose, que é a leishmaniose visceral, né? E a leishmaniose cutânea. A leishmaniose cutânea é essa aqui que faz esses ferimentos na pele, tá? São ferimentos bem feios, bem difíceis de tratar, né? Tá aqui cheio de parasita, né? Os protozoários, a leishmania tá tudo aqui, extremamente contaminado, tá certo? Esses ferimentos. E a leishmaniose visceral, né? Aqui tem um gurizinho. Ela atinge as vísceras, baço, fígado e pode atingir também a medula, tá? Então,
que causa aí a leishmaniose cutânea são essas espécies de leishmania, tá? Leishmania brasiliensis, amazonensis, guianensis e mexicana. Só pelos nomes já deu pra gente ver que leishmaniose é uma doença típica da América Latina, né? América do Sul e América Central, tá? Então, América do Norte, né? México é da América do Norte, desculpa, tá? Então, ela é uma doença basicamente latina, tá certo? Só no Brasil, ó, tem 2 tipos de leishmania, tá? E a leishmaniose visceral, que também é chamada de Kala-Azar, é causada aí pelo Leishmania chagas. É parente lá de Chagas, né? Foi descoberto também aí por Carlos Chagas, tá? E aí, antes de falar ali das formas, eu queria falar um pouco aqui sobre essa questão da leishmaniose. A leishmaniose ela é uma doença que, nos últimos anos, ela tem se manifestado principalmente em animais domésticos, em cachorro, tá? A leishmaniose cutânea. E o que é que acontece? O cachorrinho tá lá com leishmaniose, abre aqueles ferimentos parecidos com esse aqui, tá certo? Lá no cachorrinho, cheio do parasita, tá cheio de parasita. Nessa ferida, tem ferimento que é infeccionado, fica cheio de bactéria. O ferimento da leishmaniose fica lá cheio de parasita. Aí vem esse bichinho aqui, né? O flebótomo, lembra dele que a gente viu lá em vetores? Ele pousa ali naquele ferimento e ele vai, né? Vai pegar os parasitas e ele pode transmitir para as pessoas. Então, quando a gente tem um animal doméstico, que é principalmente o cachorro, com leishmaniose, né, a recomendação dos veterinários é o sacrifício. Então, a gente tem que cuidar muito bem dos nossos bichinhos, ter cuidado com esse, né, bicho feioso aqui, com esse flebótomo, porque ele pode estar trazendo a doença de outro lugar, não deixar esses animais, né, esses insetos próximos aos nossos animaizinhos, aos nossos bichinhos de estimação, porque ele pode estar trazendo a leishmaniose para dentro da nossa casa, né, infectar nossos animais e infectar a gente também. E no caso dos animais domésticos, a recomendação é o sacrifício. Então, ninguém vai querer isso, né? Então, a gente tem aí, né, as formas amastígota e promastígota. Uma é aquela que está lá nos órgãos atingidos. Essa aqui é a que está lá causando a doença. A forma promastígota é a forma infectante encontrada aqui no vetor, tá? Qual é a diferença de uma para outra? Basicamente, faz parte do ciclo de vida. É como se um fosse... a forma que está lá no inseto, né? Quando o inseto transmite para a gente, né? Ou para o animal, tá? Essa forma promastígota, ela vai evoluir para essa outra forma, que é a forma que causa a doença, tá? Então, aqui é a forma infectante, que está lá no inseto, e aqui é a que causa efetivamente a doença. Doença de Chagas. Doença de Chagas, a gente, né, todo mundo já ouviu falar muito, já se conversou bastante. O agente etiológico, ou seja, o que causa é o Trypanosoma cruzi, tá? O Trypanosoma cruzi, ele é um protozoário, onde ele também vai ter as diversas formas, tá certo? Então, ele tem a forma amastígota, ela é encontrada nos tecidos dos mamíferos. Faltou um S aqui. Então, essa forma é a que a pessoa que tem a doença de Chagas, essa forma tá nela, né? Causando a doença. A forma tripomastígota é encontrada na corrente sanguínea e nos dejetos do barbeiro. Ou seja, essa daqui, né? É quando ele vai justamente para... Quando ele pica alguém que está doente e pega o protozoário, tá? E a forma epimastígota é uma forma intermediária que está tanto no intestino quanto nos dejetos dos barbeiros. Essa é a forma que ele elimina para contaminar
aí as pessoas, no caso dos seres humanos, né? Mas pode ser outros, ele pode eliminar em outros locais, tá? Em outros mamíferos. E aí, só lembrando, né? Isso aqui é o ciclo de vida, são formas. É que nem o mosquito da dengue, né? Tem o ovo, larva, fase alada. Aqui é a mesma coisa, é como se fosse ovo, larva, fase alada, né? Só que aqui é um protozoário, a gente chama aqui com esses nomezinhos aí, que dá a impressão que eles estão mastigando alguma coisa, né? E aí, questão da doença de Chagas. Quando o barbeiro, né, aquelas espécies específicas de barbeiro, não é todo barbeiro que transmite a doença de Chagas, são apenas algumas espécies, e mesmo dessas espécies, não são todos os barbeiros que transmitem, apenas os barbeiros contaminados. Como é que esse barbeiro se contamina? Quando ele pica alguém que tem a doença, tá? Então, esse barbeiro, quando ele pica aí a pessoa, ele faz, né, provoca aí uma reação, que é o que a gente chama de chagoma de inoculação, né? Então, de inoculação, porque é por onde ele vai inocular os parasitas na nossa corrente sanguínea. Então, ó, esse chagoma, ele pode se apresentar nessa forma aqui, de edema duplo, tá? Edema embaixo e edema em cima. Cuidado, viu? Tá com um terçol, o olho inchado, não vai dizer que tá com doença de Chagas, não, que foi picado pelo barbeiro, não, tá certo? O edema tem que ser embaixo e em cima, né? É uma característica. E mesmo assim, se você tiver com edema embaixo e outro um embaixo e outro em cima, não vai dizer por aí também que você foi picado por um barbeiro, não. Pode ser outra coisa, tá? Mas é uma das características do chagoma de inoculação. E outro é esse ferimento, né? Que faz, tá? Ele fica uma ferida ressecada e fica com um pontinho no meio, né? Que você vê, esse pontinho ele fica mais alto, fica inchado, né, que é justamente por onde houve a inoculação aí dos protozoários, né, dos parasitas aí, tá? Só lembrando, o barbeiro, né, que transmite a doença de Chagas, ele é um animal de hábito noturno, normalmente ele pica a pessoa no rosto, né, por isso que o nome dele é barbeiro, e ele pica no rosto porque normalmente quando a gente está dormindo, as outras partes do corpo estão cobertas, né? E normalmente ele pica quando a gente tá dormindo. Porque se você vê um barbeiro se aproximando de você, você estiver acordado, você não vai deixar ele picar você, né? Então, só pra gente lembrar, né? E ele também é hematófago, né? Ele se alimenta de sangue. Então, no momento que ele pica a pessoa para se alimentar, ele também elimina as fezes contaminadas, né? Cadê? Os dejetos aqui, ó, estão contaminados ou com a forma tripomastígota ou com a forma epimastígota, tá? Então, não é a picada do barbeiro que transmite a doença de Chagas, são as fezes, tá? Mas só que quando ele pica, ele abre, né, um buraquinho na nossa pele, um espaço que facilita a penetração das fezes contaminadas. E aí a gente tem doença de Chagas, né, em duas fases. A fase aguda, cujos principais sintomas são aí febre, mal-estar, tá? Alterações cardíacas, lembrando que essas alterações cardíacas, né, não são a mesma da fase crônica, tá? Pode ser arritmias, alguma coisa assim, tá certo? E na fase aguda existe um intenso processo de reprodução, né? O parasita, ele se reproduz aí bastante nessa fase aguda. Já na fase crônica, né, o que acontece principalmente na fase crônica? O que a gente chama de miocardite, que é uma inflamação do miocárdio, do músculo cardíaco. E aí acontece aí na fase crônica a formação dessas lesões que podem ser tanto no coração, como no esôfago, quanto no intestino, né? Em alguns casos, essas lesões podem demorar de 20 a 30 anos para se manifestar. Porém, entretanto, contudo, todavia, vamos lá. Inflamação do músculo cardíaco. A inflamação do músculo cardíaco leva a uma
perda de funcionamento desse músculo. Então, um dos principais sintomas da doença de Chagas, né, é a questão, na fase crônica, é a questão do coração, tá? O parasita, ele causa essa inflamação no coração. Não tem cura, tá? Como é que se resolve isso aqui? Paciente de Chagas, né, paciente crônico de Chagas, ele é candidato a transplante de coração. Porque depois que acontece isso aqui, ó, essa miocardite ou essa lesão no coração, não tem mais conserto no coração, tá certo? Só um novo. Então, esses pacientes mais graves, eles normalmente têm indicação de transplante, ok? E aí, essa doença de Chagas, ela vem aí desde o sul dos Estados Unidos até o norte da Argentina. Por questões, ela é uma doença tropical, tá? Climas quentes. Então, o sul dos Estados Unidos pega aí a parte da Flórida, né? Aquela região que é mais quente, mais próximo ao Equador. E aí, né? No Brasil, é uma doença extremamente difundida, tá? Ela é característica de regiões mais pobres por conta do local onde os barbeiros vivem, né? Que são as frestas das casas, né? Então, casas de alvenaria normalmente não tem barbeiros. Vai ter em casas de pau a pique, casas de taipa, que são locais onde eles se proliferam. E ela é considerada uma doença negligenciada, é aquela que não está dentro dos programas básicos de saúde, tá? Então, acaba sendo uma doença que ela se dissemina e não existe aí dentro do sistema de saúde um combate mais efetivo a essa doença. Como é que se transmite? Na pele que foi lesionada, né? Lembra lá do chagoma de inoculação, aquela feridinha da mão? Ou na conjuntiva, né? Quando causa aquele edema duplo nos olhos, tá? A conjuntiva é esse tecidozinho que a gente tem aqui na beira do olho, né? Onde as meninas passam lápis, tá? Pode ainda ter a transmissão por transfusão de sangue, embora isso seja mais raro, né? Hoje em dia, os órgãos que trabalham com transfusão de sangue, eles têm um controle muito grande, né? Desse material, tá? E existem alguns casos raros de transmissão pelo açaí, pelo caldo de cana e transmissão congênita. Ai, professora, nunca mais eu vou tomar açaí. Tem calma, não te desespera não, né? Que esses açaí que vocês tomam aí na rua, aqueles de pote, é tudo açaí falso, é tudo açaí processado, ultraprocessado, né? Ele passa por aquele processo de UHT, de não sei o que, altas temperaturas e baixas temperaturas, um congelamento a baixíssima temperatura, então aquele dali não tem perigo, tá certo? Esses casos raros de transmissão pelo açaí e pelo caldo de cana são do produto in natura, tá? Porque, na verdade, assim, às vezes no caldo de cana, vocês já viram passando caldo de cana lá naqueles carrinhos na máquina? Então, assim, já houve casos em que o barbeiro infectado estava ali no meio do caldo de cana, foi junto e a pessoa bebeu o barbeiro triturado, né? E no caso tinha um parasita lá dentro, tá certo? Mas assim, de novo, são casos bem raros, né? E o caldo de cana, não que a gente consome o caldo de cana, vem a cana e a gente consome. Mas esse açaí que vem aí, que vem congelado, não tem perigo, tá?